Bom, agora vamos para uma parte um pouquinho mais complicada desse processo de organizar. Então, nós vimos, né, que está, né, a ideia é eliminar essas linhas aqui, né, que estão a mais sobrando. Tudo bem, essa linha aqui é só clicar e deletar. O nó também é só clicar aqui, né, e deletar esse nó, né, tranquilo. O problema agora fica nas linhas dos trechos das vias, né, porque cada linha aqui é uma linha, né, e aí é que começa a entrar a questão da topologia da rede, né. O que é a topologia? É a questão da ligação, grosseiramente falando, claro, né, é a ligação dos nós com as arestas e a sequência que eles têm, né? Então, se a gente pesquisar, aqui eu tenho essa linha e ela, ó, quando eu clico para ver os atributos dela, ela tem vários atributos, né? Dentre eles, como a gente tinha visto, né, o nó inicial e o nó final. Então, essa linha aqui tem o nó inicial, esse nó aqui, 85, 23, 18, 84, 31, e o nó final é esse aqui, 67, nananana, tá? E depois, essa outra linha aqui, tem o nó inicial, é o mesmo nó final da outra, esse 67, 84, taranã, e depois tem um novo nó, né, tem um nó final que é o outro nó. Então, o que acontece geralmente aqui, né? A gente tem esse nó, esse primeiro nó aqui, o é o 8523, esse aqui. Então a rede vem daqui, começa, ou melhor, a rede. Esse trecho, essa linha, ela começa aqui, essa aresta, e termina aqui. Tá? Então o nó inicial é esse, o nó final é esse. Essa aqui, o nó inicial é esse e o nó final é esse aqui. Tá? Então quando a gente unir, vamos só conferir eles são esses nós mesmos números. Ó, esse aqui é o nó inicial da primeira linha, né? Esse é o 6784, taranã, né? É o nó inicial. Aí tem esse 8523 é o nó final. E o 6784 aqui é o nó, esse outro nó aqui. Tá. Então tá ao contrário ali, deixa eu ver. Só conferindo aqui. Isso. Te falei que, então, ó, né, aqui, né, o 6784 é esse aqui, na verdade, tá? E o 8523 é esse aqui. Essa outra aqui é, ó, o 8523 tá aqui, né? E o 678465 é esse nó aqui. Então o que a gente vai fazer, na verdade, nesse procedimento todo, a gente vai eliminar esse nó aqui, não vai existir mais, tá? O nó 8523. Tá? E aí a gente vai ter que, além de deletar essa linha, eliminar esses dois nós, a gente vai ter que depois, quando a gente trabalhar, quando transformar essas duas linhas numa linha só, a gente vai ter que modificar isso aqui para que fique correto. Tá? Então, ao invés de esse trecho, né, vir desse nó para esse, depois desse nó para esse, ele vai vir direto desse nó para esse aqui, e quando a gente mesclar essas duas linhas, a gente vai ter que modificar isso aqui na hora de mesclar. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai vir, né, já está na edição aqui, já tinha, se não tiver, né, na edição, então vou clicar na rede viária, clico aqui em editar, alternar a edição, né, e seleciono essa ferramenta de selecionar feições, e aí clico nessa aqui e clico nessa. Ó, ou seleciona uma ou outra, né? Como é que tu seleciona as duas ao mesmo tempo? Pode clicar numa, aperta lá no teu teclado no botão Ctrl, mantém pressionado e selecionou as duas. Ó, tá? Agora sim, então com Ctrl pressionado eu seleciono as duas. E aí, com os dois selecionados aqui, eu venho aqui em editar, editar geometria. Tem uma barra de ferramentas para isso também, mas eu vou por aqui que vai ser mais fácil, né? Vai que a versão que tu está ali seja diferente visualmente aqui na interface. Tá? E dá para achar por aqui. Então, editar a geometria e mesclar feições selecionadas. Quando a gente fizer isso, ó, ele vai abrir esse quadro aqui e aí vai ter essa opção, as opções aqui, né? Então ele vai mostrar
os atributos, no caso, todos os atributos das duas feições. Então aqui, das duas feições que eu digo, das duas linhas. Então a gente tem a linha ali 10, 7, 3, 5, a linha 10, 7, 3, 8, e esse que está como mosaico aqui é o resultante dessas duas, tá? Então a gente vai transformar duas linhas em uma linha só. O problema, lá quando a gente trabalha no CAD, é bem tranquilo, né? Uma linha, dois pedaços de linha, transformar em uma linha só, beleza. Só transformar, geometricamente é fácil. O problema é que aqui cada linha tem os seus atributos, né? Então a gente tem que cuidar essa questão. Então, a gente viu lá antes, né, que tem todos os atributos, e nesse caso aqui o principal é a questão do U e do V, né, que é o nó inicial e o nó final. Tá? Esse ID aqui é o número das linhas lá que vem do OpenStreetMap. Esse FID aqui não é importante, é o número que cria no QGIS ali, ou que cria no processo, ele cria esse FID aqui. Tá? Então cada linha vai ter um FID diferente, cada linha vai ter um ID diferente, mas o que importa, né, na verdade, esse número do FID não é tão importante. Tá? Então não faz mal, pode deixar o primeiro aqui, não tem problema. E aí a gente vai ter que cuidar sempre essas questões. Por exemplo, o nome aqui, né, é a Rua Carlos Mangabeira, beleza? Como a gente vai trabalhar com esses nós, né, com esses trechos, que o nó é no meio da quadra, geralmente não vai ter mudança de nome, né? Se tivesse entre duas quadras diferentes, às vezes uma quadra é um nome e, bom, que nem a 7 e a Tupi, né? Até ali o antigo Nacional é a Tupi, né? Depois da sinaleira descendo é a 7. É a mesma rua, se for pensar, né? Então, nesses casos, a gente teria que cuidar. Mas como a gente está eliminando trechos aqui que são do meio da quadra, então a gente não vai ter esse problema. Se tiver algum aqui, vai ser bom que daí a gente já olha, já é um erro. Tá? O resto aqui, esse highway, que é aquele tipo residencial, primário, secundário, a gente não vai mudar e tal. Os comprimentos aqui também, length, aqui, não importa muito, porque a gente vai alterar, a gente vai recalcular isso aqui depois, quando a rede estiver corrigida e tal. Então, nada aqui tem muito problema, tá? A não ser a questão realmente do I e do V, né, o nó inicial e o nó final. Então, a gente deu uma olhada, eu vi antes, né, que os nós que vão ficar são esses aqui, o 6784, 265 e o 6784, 264. Então, tu vendo que realmente ali, quando ele construiu, né, o grafo, os nós, esses são os nós de sequência. E esse aqui realmente, pela numeração, tu já vê que é um nó que foi adicionado depois, né, um nó intermediário adicional. Não faz muito parte da rede. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Abriu esse quadro aqui, né, para editar essa questão dos atributos. Então a gente tem as duas linhas, cada uma com seu ID, a linha resultante, e aqui então a gente vai ter que modificar, aqui ó, a gente vai ter que modificar. Então nesse caso, né, eu vou ter que sempre olhar antes, tu vai ter que olhar antes qual é o nó que vai ter que ser eliminado, né? Então a gente viu aqui que sempre vai ser o nó comum, né? Então a linha 735 vai ter um nó inicial e um final, a outra vai ter um nó inicial e um nó final, e o nó que for o nó comum entre as duas é o nó que vai ter que ser eliminado. Né? Então, o mosaico aqui, né, o resultante, eu vou ter que alterar aqui o número, então, ao invés de deixar o 8, 5, 2, 3, tararana, por que está esse número aqui? Porque o mosaico sempre pega a primeira linha. Então, ele vai pegar todos os atributos da primeira linha. Tá? Então, aqui, como é a mesma rua, não tem problema, vai ficar um número igual, o nome igual e tudo mais, todas as características, todos os atributos vão ficar igual. Só que vai mudar aqui, então a gente tem que vir aqui, mudar o número, né? 6784 353264. E é bom, né? Que daí, como ele está aqui, vai ficar fácil de mudar. Né? Mais difícil de errar. Pode acontecer de errar, não tem problema, né? Mas em geral a gente vai ter essa possibilidade. Então, vou modificar aqui, modifiquei. Então, identifiquei, eu vou ver aqui que o nó final, né? Falei que é o nó final da outra linha lá e dou um OK. Ó, e aí, quando eu dei OK, essa linha ó, se transformou numa linha só. E quando eu analisar aqui
os nós, ó, o nó final é o 265, o nó inicial 265 e o nó final 264, ou o contrário, né? Tanto faz. Tá? Então um nó vai ser o 265 e o outro vai ser o 264. Quando eu vier aqui na rede e consultar, ó, tá aqui o 264 e aqui o 265. Então, agora, essa linha aqui, ela tá tanto geometricamente, né, correta. Então, a gente viu ali que ela né, geometricamente correta, o que seria? Ao invés de duas linhas, ser uma linha só. E topologicamente correta, ela também está correta. Né? O que seria ser topologicamente correta? Ela está indicando o nó inicial correto e o nó final correto, então ficou certinho aqui. Tá? E aí fica mais tranquilo, fez isso aqui, salva, lembra sempre de salvar um por um, não precisa tirar a edição, né, e voltar a edição, mas sempre cada um que tu fizer lembra de salvar, porque se der algum problema, tu não perde teu trabalho. Tá? Se não salvar e der um problema, o que vai acontecer? Né? Só vai ter perdido o teu tempo de trabalho, não vai ter problema na rede. Tá? Então agora ela está aqui, está certinha. Talvez nesse momento seja melhor, né, eu apagar, talvez seja melhor eu fazer isso aqui primeiro e depois apagar, né, tudo. Então eu faço isso para essa linha, faço isso aqui para essa aqui. Então vamos lá, né? De novo aqui só para repetir. Eu seleciono uma linha, Ctrl do teclado, seleciono a outra, venho aqui em editar geometria, mesclar feições selecionadas. Vou cuidar então aqui a questão do nó inicial e nó final. Eu não vi, né, qual era o nó inicial e final, mas esse aqui é o que se repete, né? Então eu posso tirar esse aqui. Venho aqui, altero ali 5, 2, 29, 21, 13, 7, 5. Certinho, tudo certo. Só dou um OK aqui. Transformou a linha, ó, numa linha só e manteve então aí a questão da topologia com o nó correto inicial e o nó correto nó final. Feito isso nesses dois, aí talvez esse seja o momento melhor de realmente deletar. Então venho aqui, ó, se eu clicar aqui, vai abrir os atributos, né, dessa linha. Por quê? Né? Porque eu estou com a ferramenta essa aqui de identificar feições. Então venho para a ferramenta aqui de selecionar, de fato, seleciono ela, clico e aí vou lá no teclado, deletar. Tá? Não deletou, aparece, né? Porque tem duas aqui. Então deletei uma, deletei a outra, agora sim. Né? Aquele mesmo problema, aquela mesma característica, né? Que tem duas linhas, então pode selecionar uma por uma ou abrir uma janela e selecionar. Nesse momento agora eu já posso também talvez vir aqui, vou salvar aqui, fechar aqui, e aí vou vir aqui ó, nos nós da rede, habilitar a edição, e aí eu posso então vir aqui, seleciono as duas, lá no teclado, deleta as duas, salva e vem aqui. E aí eu tenho ela topologicamente correta. Tá? Então tu pode fazer isso tanto da maneira que eu fiz agora, selecionar um trecho e mesclar, selecionar outro trecho e mesclar, depois apagar a linha do meio e os nós, né? Quanto fazer o procedimento separado. Né? Aí pode fazer da maneira que tu achar melhor. Então a gente tem bastante coisinha aqui para tirar no centro, tá? Nessa parte central. E daí essa seria então a primeira etapa do trabalho, que a parte de apagar a linha e apagar nó é fácil e rápido, né? E aí essa parte de mesclar e modificar ali, né, o número do nó para garantir a topologia correta é mais demoradinho, tem que ter mais atenção, mas também nada muito, né, complexo. Então seria isso a primeira atividade, né? Então o que a gente quer depois, o produto que a gente quer desse primeiro processo é toda essa parte central, né, e onde mais tiver isso, sem essas linhas intermediárias que não querem dizer nada do ponto de vista aí da nossa rede. Tá? Essa aqui, lembrando, essa aqui a gente vai deixar, por exemplo, né, tem uma linha, tem uma rua que chega aqui, então ela precisa ficar, para a pessoa poder, né, para a gente poder simular esse movimento do carro vindo daqui e pegando essa outra rua. Essa aqui vai tirar, tá? Essa coisa aqui estranha fica porque é aquela questão de... aqui não está... aqui a gente tem um problema. Foi bom ter mostrado aqui. Bom, isso aqui eu vou tratar em outro vídeo. Esse a gente vai deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente vai ver como fazer. Vai ter que mesclar aqui depois.
Aqui é o mesmo procedimento, na verdade, tá? Desculpa, Manuela. Aqui foi bom ter aparecido isso aqui, né? A gente mesclou ali uma linha, a gente vai mesclar essas linhas aqui. Aqui tem uma linha reta e aqui tem outra linha reta, né? Aqui tem a linha que não está reta, ela vem e se transforma né, de uma rua de 2 pistas numa rua em uma pista só, antes de chegar aqui no final, no cruzamento da rua. Não está errado aqui, não. E então não tem problema. A gente vai, de qualquer maneira, a gente vai unir essa aqui, vai unir essa aqui a essa aqui. Tá? Só que essa linha aqui, ao invés de estar reta, esse trecho de rua, ao invés de estar reta, ele tem essa coisinha aqui, mas não tem problema. Tu vai adotar o mesmo procedimento, tá? Vai eliminar essa linha do meio, eliminar os dois nós, mesclar essas duas aqui e essa mescla, o nó inicial vai ser esse e o nó final vai ser esse. Tá? A diferença dessa com relação àquela outra é que tanto esse trecho de cima quanto de baixo vão compartilhar esse mesmo nó aqui. Tá? Mas não tem problema, assim, não vai interferir nada no trabalho. Tá? Foi bom eu ter pego esse exemplo já para te mostrar isso aqui também. Tá? E aí seria isso então, e depois que tu finalizar então toda essa parte de fazer essas etapas aqui, a gente parte para outra atividade. Tá? E aí se tu quiser, lembra que a gente tem, né, os setores ali, se tu quiser ir trabalhando por setores para ficar mais fácil, o que tu vai ter que fazer? Né, pegou essa aqui, né, esse trecho aqui, analisou, tá, não tem nada para arrumar com relação a isso. Aí tu vai vir aqui no setor. Deixa eu ver se tem alguma coisinha. Tá, não tem mais nada de edição aqui, né? Já tirei a edição. Então eu vou vir aqui no setor. E lembra que o setor eu te falei que a gente pode marcar ali se ele já foi, se ele está pendente ou se ele já foi revisado. Tá, então a gente pode modificar aqui, né, de pendente para revisado. Tá, então se eu clicar aqui, não acontece nada, né? Essa tabela aqui é presa, ela é protegida, no caso, tu não consegue modificar ela desse jeito aqui sem do nada, assim. Para poder alterar aqui, tu vai ter que vir aqui, ó, alterar o modo de edição, e aí altera aqui, ó, de pendente para OK, por exemplo. Pode deixar OK, tá? Mas como é que tu vai saber qual é essa quadrícula especificamente? Qual é o ID, né? Qual é a linha referente à quadrícula? Porque cada linha aqui, né, nos atributos é no caso desses setores para revisão, cada linha é um retângulo desses aqui. Tá? Se eu clicar aqui, deixa eu ver se vai dar, selecionar esse retângulo aqui, ó, porque ó, eu tô com o retângulo aqui, com os setores para revisão selecionados. Quando eu clico aqui, seleciono esse aqui. Tá? Quando eu olho a tabela de atributos, deixa eu só abrir ela de novo aqui. Ó, abri a tabela de atributos. Quando eu olhar aqui, deixa eu ver onde que ele está. Não está mostrando direto. Bom, eu posso filtrar ele aqui, mostrar todas as feições ou mostrar feições selecionadas. Ó, como eu selecionei ali antes, né? E aí selecionei aqui mostrar feições selecionadas, ele me mostrou aqui a feição que eu estou trabalhando, né? Que é essa quadrícula aqui. Essa quadrícula aqui é a 251. Tá? E aí tu pode agora, como eu estou com a edição ativa, eu posso vir aqui, modificar ela para OK, tá? Dou OK, clico fora aqui, e aí salvo. Tá? E aí quando salvar ela vai ficar com OK, e aí tu vai, né, tu pode controlar dessa maneira o teu trabalho. Tá? Eu não vou salvar aqui só para não... Não, posso salvar, não tem problema. Tá? Então salvei aqui, tirei aqui a edição, tá? E tá OK agora. Posso vir aqui, ó, mostrar todas as feições. Aí clico do lado aqui. Faço o mesmo procedimento. Deixa eu ver que ele está aqui, né? Faço o mesmo procedimento, né? Ó, feições, mostrar feições selecionadas. Vai mostrar agora 262, né? Que está do lado da 261. E aí posso colocar depois também OK e tudo mais, tá? E assim vai. Depois quando a gente tiver... Né, quando tiver analisado todo o centro aqui, cadê a 265? Tá, não terei. Mas aí vai ficando aqui, sabe? Elas, OK. E aí tu vai poder sempre consultar, será que eu já fiz essa lateral aqui, essa quadrícula, será que eu já fiz essa aqui e tal? Tu vai poder controlar então dessa maneira, dando, né, modificando o atributo dela aqui,
né? E dando um ok nas que tu já finalizou, tá? E aí depois quando a gente abrir vai aparecer aqui certinho, ok, tá bom? Então sugiro, né, começar talvez analisando mais essas quadrículas do centro também, ou vindo daqui para cá, tanto faz, né? Nessa ordem, talvez pegando a primeira aqui, a gente sabe que a primeira não vai ter problema, não tem essas linhas, não tem ruas que tem duas pistas no caso, né? Isso acontece mais no centro ali, né? Então aqui a gente não vai ter problema. A gente vai começar a ter talvez aqui nessas ruas aqui alguma coisa, dá uma olhadinha ver se tem ou não. E não tendo, então, vem para o centro e aí começa a trabalhar aqui no centro, tá? Então esse seria o primeiro trabalho, o produto dele vai ser uma rede nova, sem aquelas linhas ali aleatórias aqui no meio desses canteiros, sem esses pontos, e com o trecho unido e com o nó inicial e nó final correto,